Olá, pessoal! Muita alegria estar novamente por aqui para trazer mais uma temática sobre educação humanista que eu acredito vai agregar muitos valores nesse trabalho que você, professor, professora, está aí fazendo todos os dias em direção a essa arte de educar em prol de dignificar, de hierarquizar a vida. Mas olha, essa conversa não é só pra gente não, passa adiante esse vídeo para a família, que tem muitos aspectos aqui que vão ajudá-los também nessa tarefa, tá certo? Então essa é mais uma websérie Humanismo e Escola, e vamos lá falar sobre reunião de pais, como humanizar. Reunião de pais. Gente, por que reunião de pais? Por que a gente faz reunião de pais? Por que essas reuniões existem? É muito importante que a gente reflita filosoficamente sobre o sentido de uma reunião de pais. Porque, afinal de contas, a reunião de pais é a nossa prática. É prática nossa, professores, e dos pais que têm que realizar esse deslocamento, suas casas, muitas vezes aí até ajustando o horário de trabalho para poder se fazerem presentes. Mas o grande fato é que às vezes a gente, na roda viva que é o nosso trabalho, a gente não para muito para refletir sobre esse sentido. E eu quero partilhar aqui com vocês que eu fui descobrir esse sentido lá atrás, na minha primeira reunião de pais, em que eu era uma menininha, né? Uma jovenzinha de 20 e poucos anos, muito tensa, muito nervosa, a primeira reunião de pais. Afinal, eles eram os pais dos meus alunos, e alguns bem mais velhos do que eu. E isso naturalmente gerou uma grande ansiedade. E foi essa uma das primeiras perguntas que eu me fiz. Qual é mesmo o sentido da reunião de pais? Claro que na época eu não consegui responder de imediato, mas paulatinamente, na medida que o meu processo de evolução como professora foi acontecendo, essa resposta foi clarificando na minha mente. Hoje eu tenho a seguinte compreensão, que nós realizamos a reunião de pais no sentido de somar esforços, de criar, vamos dizer assim, um espaço de colaboração com a família em prol do desenvolvimento, do progresso, da educação das nossas crianças e dos nossos jovens. Gente, parem para pensar na hierarquia que isso tem. Nos unirmos, família, professores, escola, no propósito único de forjar uma melhor geração de seres humanos. Que tarefa linda que não é essa? Então essa reunião ela precisa acontecer da forma mais sensível possível. Nós temos que criar um ambiente de empatia, de afeto e também de ética, não é? Para que essa reunião não vire o que comumente acontece, que é aquele muro de lamentações, né? Nós do lado de cá, porque tem isso, porque tá dando trabalho, porque tem a disciplina, os pais do lado de lá, porque eu tenho dificuldade nessas tarefas com ele, porque ele em casa não obedece. E a reunião acaba sendo aquela que no final tá todo mundo desmotivado, não é verdade? Bom, mas eu quero trazer aqui alguns pontos que eu considero fundamentais para que nós transformemos essa reunião realmente num momento de produção em direção a esse objetivo que eu coloquei ainda há pouco, que é de integrar pais, família, professores e escola. A primeira dica que eu quero aqui trazer para vocês é a seguinte: iniciar e terminar essa reunião na hora, gente. Porque, repare, isso é uma das questões fundamentais para que a família ela se motive a estar conosco,
porque muitas vezes eles têm compromissos de trabalho, dentre outros, e fica ali olhando para o relógio, a perninha começa a sacolejar, não é verdade? As bolsas já começam a se mexer, dando sinal de que eles precisam ir embora, ou que a reunião não está acontecendo assim de uma maneira satisfatória, ou que eles pensavam que deveria ser uma reunião de paz. Aliás, vocês já perguntaram à família de vocês o que eles esperam de uma reunião de paz? Pois é, essa pergunta seria importante de ser feita, não é? Numa consulta. Bom, então essa história de iniciar e terminar na hora é muito importante, até porque nós damos um exemplo que será replicado em outros ambientes com toda certeza. Ficamos assim como aquele modelo de escola, de professores que, olha, a reunião vai começar na hora e eles começam tudo direitinho, no horário certo. Claro que não necessariamente aquela rigidez, 9 horas, 9, 9, 9, né? Não. 9, 5, 9, 10, você dá sempre, no máximo, um teto de 10 minutos, 15 minutos já é uso do tempo indevido, tá bom? Esse aspecto eu julgo de fundamental importância. Outra coisa, apresentar o plano da reunião. Claro que sempre tem aquela acolhida gostosa que deve ser sincera, deve acontecer de uma maneira verdadeira, porque nós precisamos consultar o nosso mundo interno para poder receber esses familiares, não é verdade? Eles necessitam sentir que aquela acolhida calorosa, ela é mesmo repleta de conteúdo de afetividade. E aí você, depois disso, dos miminhos, o ambiente físico, claro, naturalmente a gente sempre prepara isso, mas aponta lá a sequência do teu planejamento para que ele já tenha uma ideia de quanto tempo a reunião vai durar, e se você puder até dar um teto, isso é melhor ainda. Então coloca lá, e nesse momento é fundamental isso que eu vou dizer, forjar os contratos com os pais acerca da conduta, de como essa reunião vai acontecer, que tipo de ambiente você vai privilegiar. Então pedir que quem quiser falar, levante o dedinho, como você ensina para as crianças, não é verdade? Que cada um respeite a vez do outro, que você vai apresentar e que vai deixar um tempo para as considerações. Aí a metodologia é você que vai escolher, mas não deixe de fazer isso. Apresente o roteiro da... Bom, outra coisa, a reunião, ela precisa estar focada não somente no desenvolvimento do rendimento escolar das crianças. Você pode fazer isso não falando individualmente. Esse é um aspecto que precisa ser relevado com muita atenção. O individual se trata no individual. Por isso é que você, lá no seu planejamento, vai informar a família que vai deixar meia horinha livre, depois de um lanche, aí vocês é que sabem, para fazer um atendimento especial àqueles pais que necessitem conversar com você. Tratar casos individuais no coletivo, isso muitas vezes pode fugir ao nosso controle e nós passarmos a vivenciar algumas experiências não muito felizes. E como eu dizia, você não vai tratar só sobre o rendimento escolar, faça também uma abordagem sobre a questão do trabalho humanístico que você tem realizado em sala, como é que as crianças, elas estão assim aperfeiçoando o seu comportamento, os esforços que estão realizando, o que você, professora, professor, tenha encontrado como desafios. Desafios, gente, não é aquele tal do muro que eu falei lá no início. Que desafios que você enfrenta e como é que os pais efetivamente eles podem colaborar nesse processo de educação? Peçam sugestões. Abra um espaço, então, para intercâmbio nesse momento, mas é de fundamental importância que eles percebam que você, como professor, como professora, não está tão somente preocupado em trazer aspectos em relação à nota.
Aprendizagem é conhecimento. Nós temos que começar a divulgar esse bem. E conhecimento não só da esfera científica, como eu sempre trato aqui no canal. A educação humanista é aquela que começa por dentro, é uma formação a partir de uma perspectiva de um ser humano integral. Outro aspecto que eu acho muito importante é que os pais não saiam com as mãos vazias. Não estou me referindo àquele miminho, não é isso não. Mas eu digo assim, que eles percebam que nessa reunião houve um intuito nosso, escola, de trazer elementos para que possam ajudá-los nessa educação em casa. Então, apresentar algum recurso didático, a sugestão de um livro, de um jogo educativo, de alguma brincadeira, de tarefas, e agora vem o mais importante nisso que eu vou dizer para vocês. Separem uma temática que vocês percebam que vai realmente subsidiar a família para que eles possam em casa colaborar nessa educação em parceria conosco. Então, um tema que eu já de antemão sugiro aqui é como os pais podem melhor orientar as tarefas de casa. Gente, as famílias também não vieram com o manual de educação, às vezes estão assim, repletos de boa vontade. Então, partilhar, fazer esse momento assim de troca de saberes para que realmente eles sintam assim contemplados e recheados de conhecimentos quando essa reunião terminar. Então, é isso aí. Selecionem recursos, selecionem ideias e levem um tema. Sempre um tema, de repente numa folhinha, não precisa ser nada longo. Traz um parágrafo de algum autor que você considere que vai impactar positivamente nessa educação familiar. E nessa leitura eles trazem, promova um intercâmbio de ideias, de sugestões. Eu acredito que a tua reunião aí vai ser um sucesso, porque desde o início você já humanizou. Traga a família para a escola. Sheila, mas é difícil. Sheila, mas o pai não vem. Mas naquele dia que ele vem, ele tem que perceber que realmente você é um professor humanista, que você está ali literalmente moído desse espírito de missão, de educar, dando o seu melhor. Gente, e aí nesse momento, crie uma proposta de interação para que a família venha participar com você na escola. Gente, eu estou montando um projeto tal e nesse projeto eu queria um pai que soubesse fazer isso. Eu sei que vocês já fazem dessa maneira, mas às vezes a gente manda isso tão somente naquelas agendazinhas por escrito e não é a mesma coisa do que quando ele vem, porque ali ele compromete, ele está dando a sua palavra e alguns deles até dizem, olha, minha palavra de honra, e aí a gente até brinca, né? Ah, palavra de honra, mas todas as palavras têm que ser de honra, mas traz, ancora, puxa esse pai para perto de ti. Faça uma reunião com tempo de escutatória. Uso da arte da escutatória. Já assistiu esse vídeo meu sobre a arte da escutatória? Eu tô deixando o cardzinho aqui para você. Assiste esse vídeo, faz o exercício da escutatória. Você percebeu que alguma coisa não aconteceu bem, que as palavras saíram de forma impetuosa, impulsiva por parte de algum familiar? Lembra que você tem 2 ouvidos e uma boquinha, se contenta, se segura no controle dessa reunião, de modo que o teu foco permaneça naquele ambiente inicial que eu falei aqui, que é o afeto, mas aquele afeto real mesmo, uma empatia também que venha do coração. E outra coisa que eu quero te dizer é, já no finalzinho dessa reunião, você lá no quadro, anota os contratos que foram firmados, faz um resumão dessa reunião exatamente para firmar
os combinados, o pai que vem no dia, que não vem no outro, e agora uma cerejinha do bolo, que é a seguinte: monta um planejamento da próxima reunião com ele. Gente, qual é o melhor dia? Para daqui a 2 meses, a reunião no bimestre, a gente tem essa data. Vamos tentar aqui organizar o que tema que vocês gostariam. Interage. É como eu disse aqui ainda há pouco. Traz a família para perto de ti cada vez mais. E agora eu quero te dizer que se você fizer tudo isso, você tem tudo para que essa tua reunião ela seja mesmo um momento humanista. E como é que você vai saber se você atingiu o teu foco, se você atingiu o teu objetivo? Eu tenho um segredo que é todo meu, que eu vou partilhar com vocês aqui hoje. Quando a reunião terminar, e é o que eu faço quando eu termino as minhas aulas, eu faço uma consulta prévia ao meu coração. E eu pergunto assim: Sheila, como é que você está se sentindo? E aí, minha gente, se eu percebo que eu gerei dentro de mim um estado de alegria, de felicidade, de missão cumprida, eu trabalhei com toda certeza uma reunião de paz pela positiva. Outro vídeo meu que tem aí, trabalhar pela positiva. Não deixa de assistir. E é o que eu sempre digo aqui no canal: educar para humanizar, humanizar para ser, mas a educação ela começa sempre, gente, por dentro. É comigo, vocês viram a reunião toda aqui, ela esteve fundamentada em tudo aquilo que eu estou realizando para o meu próprio aperfeiçoamento como ser humano e como profissional da educação que somos. Um grande afetuoso abraço, beijo no coração.